bem-vindos a mais um Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana. Olá, Judite. Olá, Bruno. Bruno Vieira Amaral também está connosco. Vamos hoje falar de porções dos alimentos. Nós já tínhamos falado em porções para crianças num episódio anterior. Procurem, vale muito a pena para perceberem que quantidade de que grupo alimentar as crianças devem comer. Na semana passada estivemos a falar da dieta vegan saudável. Podemos complementar essas recomendações com, lá está, porções por cada grupo de alimentos? Sim, sem dúvida. Até porque a escolha dos alimentos, seja sempre saudável ou não, determinados alimentos, não podemos comer a quantidade que queiramos, porque passa a não ser saudável. Ou seja, de repente, se há um excesso calórico, mesmo que seja rico em nutrientes, porque fala-se muito de não ser saudável comer muito de um alimento que é vazio em nutrientes, mas mesmo que ele seja rico em nutrientes, na verdade ele vai se transformar em gordura no nosso corpo e essas células do tecido adiposo por si só já produzem inflamação. Portanto, deve haver também regras dentro de uma alimentação que é saudável. A quantidade que comemos interessa. E como a Judite referia, aqui há uns episódios falámos sobre um código 5532. Não é um pino multibanco? Não usem como pino multibanco, principalmente quem é vegan. E este código representava as porções diárias de cada grupo de alimentos para crianças entre 1 ano e os 4. Será que também podemos ter aqui um código de referência para uma dieta vegan saudável? Olha, sem dúvida, aqui o código será um bocadinho mais complexo. Eu vou se calhar começar por dividir isto por grupos de alimentos e explicar as porções, para que não fique muito complexo para quem nos ouve. Então, olha, no grupo dos vegetais, tínhamos falado no episódio anterior sobre o all you can eat. Portanto, é válido aqui, não é? Sem dúvida, quanto mais melhor, porque são alimentos com muito pouco teor calórico, muito rico em minerais. Falávamos que uma das melhores fontes de ferro é de vegetais verdes escuros, e também de cálcio, também há aqui uma boa fonte. São ótima fonte de vitaminas, de fibra, de fitoquímicos, portanto tudo aquilo que nós utilizamos no nosso corpo para nos protegermos de oxidações, de doenças, mas também de tudo aqueles extras que queremos fazer, nós temos que apostar em coisas que nos protegem, e essas estão claramente, maioritariamente nos vegetais. Não é só exclusivo, mas maioritariamente, e por isso temos que variar a cor dos vegetais, porque só assim conseguimos ir buscar os antioxidantes diferentes. Isto é super importante também numa alimentação vegan. Portanto, aqui é all you can eat, eu diria que é o símbolo de infinito, não podendo dar um número. Depois temos o grupo das frutas, será 3 a 4 porções de frutas, e não esquecer que é porções do tamanho de uma mão, portanto 3 a 4 frutas por dia. Porquê é que eu estou a dizer isto tamanho de uma mão? Porque, vamos imaginar, uma laranja ninguém tem dúvida, já nas uvas podem ter dúvidas, no melão também, e portanto, assim, se simplificarmos, será o tamanho de uma bola de ténis que cabe na nossa mão em formato de concha, 3 a 4 porções ao dia. No grupo dos cereais, que falámos já no episódio passado, deve ser de preferência integrais, estamos a falar de 5 porções. E aqui isto é diferente de uma alimentação dita convencional. Cada porção, em termos de gramas, que muitas vezes os veganos, quando vêm à consulta, pedem exatamente isto, diga-me a quantidade em gramas, para eu conseguir controlar. E, portanto, em produto seco, portanto, grãos de arroz, em produto seco uma porção será 30 gramas. Normalmente cabe numa chávena de café, se quiserem ter essa unidade de medida. Portanto, estamos a falar de 5 porções. Claro que não é só arroz e não é só batata. Também incluímos aqui o pão, incluímos a aveia, mas deve ser a base realmente da alimentação vegan e, portanto, cerca de 5 porções ao dia. Depois, eu há pouco falava nos vegetais, que é all you can eat, mas nós temos neste grupo de alimentos, temos que especificar os vegetais verdes, porque temos a cenoura, o nabo, os pimentos, portanto temos muitas outras cores, a beterraba, mas nos verdes deveria ser obrigatório um consumo de 2 a 3 porções por dia. Todas estas recomendações de porções é por dia, é no dia alimentar. Exatamente por aquilo que eu disse há pouco, de ser uma boa fonte de ferro e também de ácido fólico. E, na verdade, eu como atendo pessoas vegetarianas, veganas e com alimentação ocidental, normal ou mais mediterrânica, uma das coisas que se vê muito regular é a falta de ácido fólico. E o ácido fólico é uma vitamina do complexo B que existe maioritariamente nos vegetais verdes escuros,
É uma vitamina fundamental, não só para não sermos anémicos, mas também para anti-envelhecimento, e isto é muito importante se dizer, porque é uma das suplementações que se faz mais nos idosos, em termos de vitaminas, e nós, adultos, que muitas vezes não monitorizamos, mas quando monitorizamos e vamos a ver, não está no valor que devia estar. E consegue-se corrigir, e isso eu já verifiquei em vários pacientes, consegue-se corrigir apenas consumindo diariamente uma chávena de chá de vegetais verdes escuros. Diariamente. Isto é que é o ponto. E o ácido fólico fica instável com a temperatura. Portanto, não é uma sopa de espinafres. É espinafres no prato, é rúcula, é agrião. Claro que quando eu digo que fica instável, não é que vamos absorver zero, mas vamos absorver muito menos. Portanto, é importante ter esta noção que isto é para os vegan, mas também é para nós. Depois, as leguminosas. Feijão, grão, ervilhas, favas, lentilhas e termoço português. Isto deveria ser 2 a 3 porções. Agora, em dias de jogos, come-se mais. O termoço. e é aquele prato, aquele pires de termoços. Sim. Porque... Que não custa nada, não é? Que não custa nada comer. Exatamente. É uma boa fonte proteica. E de ferro também, não é? E de ferro, exatamente. E tira-nos imensa fome, muito poucas calorias. Na verdade, uma porção de feijão ou de grão para, por exemplo, normalmente para sermos económicos na cozinha e sermos práticos, não passarmos o dia na cozinha, se fizermos uma feijoada ou se fizermos vegan, ainda estamos aqui nos veganos, mas mesmo que não fosse, se for, por exemplo, um caril de grão, temos que saber quanto é que vamos fazer para que naquela refeição estejamos a comer a quantidade de proteína suficiente vinda do grão. Então, aí tem que ser 125 gramas, pelo menos, desse grão cozido. Por isso, se é para 3 dias, é 125 vezes 3. E não pode ser o olhómetro nestes casos. Nos vegan, eu acho que é o maior problema. Porque chega-se ao final do dia e às vezes fica proteína por ser consumida. Depois, os alimentos ricos em gordura, que não pode deixar de haver. Supostamente a porção seria ou seja, 30 gramas de frutos secos ou de abacate. Ou se for uma fonte de gordura alternativa, vamos imaginar o dito queijo vegan, mas que é de coco, será do tamanho do nosso polegar. Polegar até ao osso, atenção. Até ao osso, exatamente, o dedo todo, que será diferente, não é? Nós os três temos aqui polegares diferentes. Sim. Portanto, isto é mesmo em proporção com o nosso corpo, com as nossas necessidades. Portanto, não peguem no polegar alheio para fazer esta medição. Exatamente. Ora bem, isto também tem um código, não é? Agora vai ser aqui um código de 6 dígitos, não é um código de... Meu Deus, isto é complicadíssimo. Olha, então é assim, o primeiro dígito tem que ser o símbolo de infinito, o 8 ao contrário, o outro, o 8 deitado. Exato. Depois, 3, 5, 3, 3, 1. Ou seja, 3, nós temos aqui que ter atenção ao infinito é para os vegetais, o 3 é para a fruta, o 5 é para a fonte de hidratos de carbono, depois o 3 será para os vegetais verdes, que eu estou a apontar aqui para um bocadinho mais, o outro 3 para leguminosas e 1 para a gordura. Ok. Quando falaste nas porções para as crianças, dizias que era 5 porções de frutas e vegetais por dia. Qual é que é o tamanho da fruta para a criança? E pergunto também se é igual ao tamanho da fruta para o adulto, seja ele vegan ou não. O tamanho da porção da fruta é sempre em comparação da fruta e de outros alimentos com a nossa mão. Portanto, com a mão da criança. Exatamente. Portanto, quando a criança tem 1 ano, tem uma mão mais pequena do que quando ela tem 5 anos e nós adultos, claro. Por isso isto é sempre em função do crescimento da criança e do tamanho do adulto também. Por isso, a porção da fruta da criança é, mais uma vez, o que cabe na mão dela em formato de concha. Okay. E da nossa também, que claramente será maior. Eu dou aqui um exemplo claro. Por exemplo, numa laranja, na criança estamos a falar aqui no adulto estamos a falar de uma porção de fruta ser uma laranja e na criança estamos a falar de ser metade a 1/4 de uma laranja. Essa é a quantidade, que isto muitas vezes para os pais é difícil, que é, vai comer uma peça de fruta, vai comer uma maçã igual à minha. Não vai, deve comer metade da maçã. É a porção de fruta deles. E eles têm que consumir 3 a 4 peças de fruta por dia, muito bem. E isso, se fosse só em maçãs, estávamos a falar de uma maçã e meia ou 2 maçãs. Mas que não deve ser assim, porque deve ser variado, atenção. Podemos falar aqui, por exemplo, aqui em relação à batata. À batata, exatamente. Portanto, numa criança estamos a falar
em metade de uma batata ou um quarto da batata média, se for pequenino, não é? Estamos a falar 1 ano ou 2, se calhar é um quarto da batata média, 4 anos já será meia batata média, um adulto é uma batata média. E depois há ouvintes que se calhar estão a dizer, mas eu adoro batata, só uma. Isto é, as nossas necessidades diárias. E se nós temos vontade de comer mais, não é que não possamos, depois temos é que ter um déficit calórico, não é? Temos que nos mexer para podermos comer mais. Existe uma base que nós devemos ir comer para ter os nutrientes todos. Não dá para fazer batota de um dia para o outro. Batota na batata, precisamente. Dá, claro, nós podemos num dia... Aquele dia exageramos um bocadinho. E no outro temos mais déficit calórico, claro que sim. É isso mesmo, não temos que ser matemáticos, sem dúvida. Não sendo matemáticos, podemos, no entanto, responder a uma pergunta com números, e esta pergunta é, como se sabe já, uma pergunta para os ouvintes do podcast em Spotify, no Spotify, apenas nesta plataforma. E a tua pergunta, Mariana, é... Quantas porções de alimentos ricos em proteína devem consumir os vegan? Então, a primeira opção é 1 porção, na segunda é 2 a 3 porções, a terceira hipótese é 6 porções e a última é nenhuma das anteriores. Estiveste atento? Sabes que responder? Eu estive, mas tenho que ir consultar, tenho que ir à escábula. Mariana, obrigada. Nós voltamos para a semana com mais um Aprender a Comer. Até lá. Até lá.